Abrir a palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Gálatas. Onde leremos a partir do versículo 15 até o versículo 18. Gálatas capítulo 3, do versículo 15 ao versículo 18, diz assim a palavra do nosso Deus: Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Até aqui, vamos mais uma vez orar. Nós bendizemos o teu santo nome, Senhor, mais uma vez. E suplicamos a iluminação do teu Santo Espírito. Porque o nosso desejo não é somente entendermos o que a Tua Palavra nos diz, mas é recebermos a Tua Palavra em nossos corações, de modo que acatemos aquilo que o Senhor tem a nos dizer, e que isso possa promover em nossas vidas adoração pura, vida pura, um olhar redimido em relação às coisas deste mundo e principalmente em relação ao Senhor. Nós pedimos a Deus que a palavra pregada ela possa gerar os frutos que irão glorificar o teu santo nome. Tem misericórdia de nós. Não nos deixe, Senhor, a começar por mim, estarmos diante da tua palavra e sermos indiferentes. Ajuda-nos. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo, ele continua a sua argumentação em prol da doutrina da justificação. Eu imagino que você, de repente, possa, em algum momento, ser tentado a falar, mas Paulo, de novo, vem com esse mesmo assunto e por que a gente não pula essa questão e a gente já não vai logo para as práticas em relação àquilo que o Evangelho espera de nós? Eu fico pensando, irmãos, que obviamente isso era muito importante. Paulo, um autor inspirado por Deus, reforçando de maneira detalhada, falando a respeito da justificação, exatamente para aquele povo que tinha se esquecido o que era o Evangelho. Nós estávamos ouvindo pela manhã a excelente aula que o presbítero Sandro trouxe a respeito de um membro de uma igreja saudável, alguém que é saturado pelo Evangelho, e isso, obviamente, parte de uma compreensão do que é o verdadeiro Evangelho. É exatamente o que Paulo está fazendo aqui. Há alguns irmãos que não compreendiam o Evangelho. E os Gálatas, eles estavam compreendendo o Evangelho de uma maneira tão distorcida que eles estavam num processo de abandono da fé. Eles estavam abrindo mão daquilo que Paulo estava falando. É por isso que Paulo escreve essa carta. E eu quero lembrar isso para vocês, para compartilhar essa questão que está no meu coração. O Evangelho, irmãos,
Ao mesmo tempo que é uma mensagem simples, no sentido de que falamos a respeito de Cristo que veio para morrer por nós, que veio para nos redimir, que veio para cumprir a lei no nosso lugar, receber a maldição que era nossa no nosso lugar, e aplicar aos nossos corações pela fé a sua obra redentiva. Ao mesmo tempo, o Evangelho é uma mensagem complexa. E é isso que Paulo está explicando aqui por meio de todas essas palavras. O que Paulo está fazendo ao explicar a doutrina da justificação é nada mais nada menos do que explicar o Evangelho. É isso que Paulo vai fazer. Ou seja, se eu quero entender o Evangelho, eu preciso ter uma compreensão do que significa a doutrina da justificação. Veja bem, aquelas pessoas que não querem estudar ou que de repente acham chato a explicação de alguns termos, complicado, meu irmão. Porque se Paulo gastou esse tempo todo, gastou esse discurso inteiro para explicar essas pessoas, eu creio que a gente precisa, pelo menos, ter bastante interesse em entender aquilo que Paulo está nos dizendo, uma vez que isso vai aumentar a nossa compreensão acerca do Evangelho, e isso vai possibilitar uma vida verdadeira diante do Senhor. O que nós temos aqui, como eu já falei, é a continuação da argumentação de Paulo contra os judaizantes. Paulo, ele inicia a sua argumentação, eu vou falar de uma maneira mais direta, a partir do versículo 15 do capítulo 2, nós vimos isso. Mas eu chamo a sua atenção para o capítulo 3, mais uma vez, onde do versículo 1 ao versículo 5, Paulo ele apela para a experiência daqueles irmãos. Uma vez que vocês receberam o Espírito Santo de Deus e têm desfrutado das bênçãos do Senhor, vocês acham que isso é fruto do trabalho de vocês? Ou vocês acham que isso é fruto da pregação da palavra que vocês receberam pela fé? E aí Paulo continua, e na pregação anterior nós vimos que Paulo volta os seus olhos para o Antigo Testamento, ele cita alguns textos do Antigo Testamento, em especial, ele cita uma figura que era bastante conhecida dos judaizantes e muito provavelmente conhecida dos gálatas, que era o grande patriarca Abraão. E aí no versículo 6, até o versículo 8, ou até o versículo 9, Paulo ele discorre um pouco acerca desse irmão, mencionando para os gálatas que a salvação ela é anterior até mesmo à circuncisão. Então, o problema que Paulo estava enfrentando aqui é que os falsos mestres, eles não aceitavam que a salvação era somente pela fé. Entenda, eles criam que a salvação vinha de Cristo. Eles criam que a salvação vinha da fé. Mas eles criam que, além da fé e além de Cristo, eles precisavam de obras. E esse é o grande problema, por exemplo, é um dos grandes problemas da Igreja Católica. Eles até admitem que Cristo traz salvação, mas eles acham que algo mais precisa ser acrescentado. Esse é o grande problema e isso afeta radicalmente a doutrina da suficiência da obra de Cristo. Eu penso que nós, irmãos, precisamos entender um pouco mais acerca da doutrina da justificação, até mesmo para que a gente não incorra em alguns erros, como, por exemplo, nesses dias, alguns aqui que de repente conhecem uma banda bem famosa, tão famosa que talvez muitos aqui não vão conhecer, chamada Linkin Park, e o vocalista dessa banda ele cometeu suicídio. E coincidentemente, reverendo Augustus Nicodemos e pastor Franklin Ferreira, eles tinham respondido a uma pergunta meses antes, um tempo antes, eles tinham respondido a uma pergunta onde alguém perguntou o seguinte: olha, pode um cristão verdadeiro cometer suicídio? E a resposta deles foi que sim, é possível, uma vez que o único pecado imperdoável é o pecado contra o Espírito Santo. Eu, prevendo que iria tocar nesse assunto aqui, quarta-feira eu vou falar um pouco mais sobre isso, na reunião de doutrina, mas eu, obviamente, concordo com eles. O único pecado imperdoável que a Escritura mostra para nós é o pecado contra o Espírito Santo. Mas perceba, quando esse vídeo foi colocado na internet, muitas pessoas
se levantaram para rebater, e muitos crentes rebatendo essa questão. E o que a gente parou para perceber diante de uma reflexão é a ignorância de muitos crentes, por exemplo, quanto à doutrina da justificação. A doutrina da justificação, ela significa que nós somos salvos exclusivamente pelos méritos de Cristo. Nós temos aprendido aqui que, embora a fé seja um instrumento de salvação, a fé não é a causa da nossa salvação. Deus não nos salva por causa da nossa fé. Deus nos salva por causa da sua graça. E a fé é dom de Deus. É um presente, é um instrumento que Deus nos dá para que nós recebamos essa salvação. Cristo morreu por nós, pelos decretos de Deus, que nos escolheu antes da fundação do mundo. A nossa salvação não é causada pela nossa fé, mas é causada pelo decreto de Deus na eternidade, que pela graça nos escolheu. E você vai perceber que o falso entendimento, na verdade, um entendimento equivocado da doutrina da justificação faz com que muitos crentes cheguem e digam: não, se tirou a própria vida é porque nunca foi crente. É difícil, irmãos. O próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, vai dizer que nada nos separará do amor de Deus, nem as coisas do presente, nem do porvir. E é claro que você não vai ser tolo de, ao ouvir isso que eu estou dizendo, dizer: então eu vou matar, pastor. Eu tenho certeza que você não vai fazer isso, embora seja preocupação de alguns irmãos, eu acho justa. Então agora muita gente vai querer se matar, porque os pastores estão dizendo que tirar a própria vida não é um pecado imperdoável. Meu irmão, você não faz não. Você não vai fazer isso não. Mas, só para que você perceba como é importante nós entendermos a doutrina da justificação e como isso modifica a forma como nós olhamos. Em momento algum eu disse que o cantor dessa banda de rock, ele foi salvo. Aparentemente ele nem cristão era, pelo retrospecto de sua vida. Mas estamos falando de cristãos, e quando a gente entende a doutrina da justificação, nós não temos motivos, irmãos, para titubearmos. Uma vez que o indivíduo foi salvo, a obra de Cristo é tão perfeita que não há possibilidade, nem as coisas do futuro, apartarem esse cristão do Senhor Deus em Cristo. Então, voltando aqui, Paulo, ele está argumentando com aqueles irmãos, mais uma vez, com os seus olhos no Antigo Testamento, e mais uma vez nós vemos Paulo mencionar Abraão. E eu quero relembrar vocês por que Paulo ele se utiliza de Abraão. E nós vemos que Paulo se utiliza de Abraão para mostrar que desde o princípio, lá em Gênesis capítulo 12, desde o princípio, era o propósito de Deus alcançar por meio dessa semente, alcançar todos os povos. Obviamente eu não estou falando de todas as pessoas, mas eu estou dizendo que o Evangelho não esteve restrito à nação de Israel, como muitas pessoas pensam, como se Israel fosse um povo especial de Deus e agora Jesus veio, as pessoas não o quiseram e agora Deus tem um plano B, são gentios, somos nós. Desde o Antigo Testamento nós percebemos: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque os judaizantes estavam dizendo: vocês querem ser salvos? Então vocês precisam fazer a circuncisão, senão vocês não são salvos. E aí, Paulo vai dizer: peraí, que história é essa? Se a salvação foi administrada a Abraão antes mesmo da circuncisão. Segundo lugar, nós vamos perceber, de acordo com o capítulo 15 de Gênesis, que a salvação sempre foi pela fé. E nunca pelas obras. Sempre foi pela fé. Terceiro lugar, os oponentes de Paulo, os judaizantes, eles entendiam que a circuncisão era um dos meios de salvação. E é por isso que ele cita Abraão. Mais uma vez, nós vimos no domingo passado que Abraão ele foi circuncidado com 99 anos. Isso se dá no capítulo 17 de Gênesis. Quando você volta no capítulo 15, está lá: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, ele foi justificado antes da circuncisão. É por isso que Paulo utiliza, então, Abraão. E agora Paulo, ele vai discorrer aqui acerca da imutabilidade
da promessa da redenção, a imutável promessa da redenção, ou seja, essa promessa feita a Abraão não mudou. E nós vamos ver Paulo trazendo essa argumentação aqui, pelo menos em 4 pontos. Em primeiro lugar, no versículo 15, Paulo usa um argumento que nós chamamos de argumento analógico. E eu vou explicar por quê. Leia primeiro o versículo 15 comigo. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Paulo, ele utiliza, em primeiro lugar, o seu argumento baseado na sua observação do cotidiano. Essa expressão que Paulo usa, falo como homem, ela significa basicamente o seguinte: deixe-me falar um exemplo tirado do cotidiano. Deixa eu falar de uma maneira que vocês possam compreender. Jesus, ele não se utilizava de parábolas? A ideia é o que Paulo explica agora no versículo 15. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Se os pactos feitos entre os homens, eles não são revogados após serem ratificados, quanto mais a aliança do Senhor Deus. Se os homens que são maus não acrescentam ou quebram os seus contratos, quanto mais o Senhor Deus. É claro, irmãos, que diante da corrupção que nós temos visto hoje, de repente isso pode dar uma confusão na sua cabeça. Mas temos que pensar que Paulo ele está falando dentro do seu contexto, e é claro, até mesmo hoje. Se você quebra alguns contratos, você é passivo de punição, você não pode fazer isso. Então Paulo está dizendo exatamente isso. William Hendricks, comentando esse trecho, ele diz que é público e notório que entre os homens, quando o testamento de alguém é legalmente ratificado, já não pode ser anulado, nem tampouco pode ser ampliado ou modificado. Nem sequer uma cláusula pode acrescentar. Não poderia suceder o mesmo, e com muito mais razão, com a promessa da aliança, que é imutável, que o Senhor fez a Abraão e a sua semente. Não tinha esta aliança a natureza de um testamento? Não foi ela confirmada a Isaque, a Jacó e a tantos outros? Não começou ela a vigorar imediatamente, isto é, no mesmo instante em que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça? Sem dúvida alguma, uma vez que a vontade ou o testamento de Deus foi decretado ou ratificado, já não pode ser anulado ou modificado. Se todo pacto é honrado, quanto mais o pacto estabelecido pelo Senhor Deus, quanto mais Deus em honrar o seu pacto. Calvino, ainda nos ajudando a entender esse texto, Calvino diz: se os contratos humanos são tidos como indestrutíveis ou obrigatórios, quanto mais é aquele que Deus estabeleceu. E aí, você vê o apóstolo falando aqui acerca da aliança, ainda que uma aliança, essa palavra aliança aqui, ela significa testamento. Pode o testamento de um homem ser modificado após a sua ratificação? Se é assim na lei dos homens, irmãos, quanto mais na lei de Deus. É exatamente esse o argumento que Paulo está usando. Paulo está dizendo: Deus honra o seu pacto, Deus honra a sua promessa. E você vai entender mais na frente por que Paulo está falando isso. Mas eu não vou explicar isso agora. Eu quero que você olhe agora o versículo 16, onde Paulo, após ter falado de um exemplo análogo, ele trouxe um exemplo e fez uma comparação. Ele agora fala a respeito de Cristo como o cumprimento da promessa feita a Abraão. Versículo 16, a palavra de Deus diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. É claro, irmãos, esse texto ele não é um texto simples. Mas o que nós temos aqui, em outras palavras, é o apóstolo Paulo dizendo que as promessas feitas a Abraão, elas encontravam seu total significado e realização na pessoa de Cristo. Se você for parar para ver, os judaizantes diziam que eles eram
descendentes de Abraão segundo a carne, segundo as obras. E quando você olha para a história, Ismael, que era filho de Abraão, não fazia parte da promessa. Porque a herança com Abraão não era segundo a carne, mas era segundo a fé. Isaac fez parte da promessa, mas Ismael, mesmo sendo filho de Abraão, não fez parte, porque ele não fazia parte do povo de Deus, mesmo sendo filho legítimo de Abraão. Antes de prosseguir com seu argumento, diz Calvino, Paulo introduz uma observação a respeito da substância da aliança. A aliança repousa exclusivamente em Cristo, mas se Cristo é o fundamento da aliança, segue-se que esta é gratuita. Este é o significado da palavra promessa. A lei tomava em consideração os homens e as suas obras. A promessa leva em conta a graça de Deus e a fé. As promessas feitas a Abraão encontram o seu cumprimento, o seu fundamento em Cristo Jesus. Como já disse, em Cristo há a completude ou a realização, melhor dizendo, das promessas feitas. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 20, a palavra de Deus diz, porque quantas são as promessas de Deus, falando a respeito de Cristo, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Paulo então faz uma avaliação espiritual profunda da verdadeira natureza da aliança de Abraão. Esta apontava para o seu cumprimento em Cristo. Quando você vai parar para ver, a promessa que Paulo menciona lá no capítulo 12 de Gênesis, ela tem a ver com a terra, não tem a ver com a terra? Você já leu esse texto? Você vai lembrar, lá no capítulo 12 de Gênesis, no versículo 1 e versículo 3. Abra lá, por favor, para que a gente possa entender aquilo que Paulo está querendo dizer para nós aqui. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. A palavra de Deus nos diz, ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Interessante, quando a gente olha o Antigo Testamento, nós percebemos que todas aquelas coisas que aconteciam no Antigo Testamento, elas tinham a função de apontar para Cristo. A gente já tem falado sobre isso aqui. E aí, quando você para olhar o argumento de Paulo e olhar o todo das Escrituras, você percebe que, obviamente, o Egito existiu, a gente não está aqui negando isso. Assim como Canaã existiu, ninguém pode negar isso. Ninguém é liberal aqui para negar essa questão. Mas, ao mesmo tempo, esses locais, eles são tipos de uma realidade espiritual. Quando você olha o Egito, ele, em certo sentido, representa o reino das trevas. Esse reino parasita, onde Satanás, ele é o príncipe, obviamente não independente do grande reino de Deus, onde o Senhor reina absolutamente sobre tudo aquilo que ele criou. Inferno, sobre todas as coisas. Deus reina absoluto. Mas o que nós percebemos? Moisés, que era um tipo de Cristo, é utilizado para libertar o povo do Egito, e é exatamente isso que Cristo faz conosco, ele nos liberta do império das trevas. Então Moisés é usado por Deus para conduzir o povo pelo deserto. Estamos nessa jornada rumo à terra prometida, assim como eles foram para Canaã, tinham Canaã como a terra prometida, nós temos também novos céus e nova terra prometida para nós. E isso é uma representação da realidade que nos espera. E Cristo conquista isso para nós.
Aquelas coisas que Deus prometeu para Abraão, elas encontram o seu grande significado em Cristo. Deus prometeu a terra prometida para Abraão. As promessas feitas a Abraão encontram o seu cumprimento ou o seu entendimento máximo na pessoa de Cristo. E aí é isso que alguns dispensacionalistas não entendem. O ponto, irmãos, é que em Cristo, essa terra, ela continua prometida a nós. Obviamente não Canaã, mas a Canaã espiritual. E é para lá que nós estamos indo. E podemos dizer que somos herdeiros dessa promessa. Porque de repente alguém pode dizer, o que é que eu tenho a ver com Abraão? Você tem tudo a ver com Abraão. Porque você partilha da mesma fé no Redentor que Abraão teve. Em Cristo, nós somos herdeiros da promessa de Deus. É isso que Paulo está querendo dizer para aqueles irmãos da Galácia, que achavam que as promessas de Deus estavam restritas a um povo específico. Paulo vai dizer que não. As promessas de Deus, mesmo aquelas que foram pronunciadas no Antigo Testamento, elas são administradas sobre aqueles que esperam no Redentor, assim como Abraão esperou. Abraão teve um gostinho daquilo que experimentará por toda a eternidade. Foi por isso que ele teve essa questão da terra que foi prometida a ele. E não é assim que acontece conosco, por exemplo, quando nós estamos aqui neste culto, onde nós podemos dizer que isso aqui é um gostinho daquilo que iremos experimentar por toda a eternidade. Esse momento ele serve para nos lembrar da promessa de Deus para nós. Novos céus e nova terra nos aguardam. Quando nós experimentamos da ceia do Senhor, nós não experimentamos do retorno de Cristo, não é isso que Paulo fala? Anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Paulo, então, ele fala aqui que em Cristo nós também somos descendentes dessas promessas. E eu quero, embora alguém possa pensar, mas o versículo... O texto, o versículo 3, lá do capítulo 12 de Gênesis, vai dizer que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não pense que todas as famílias da terra, ou seja, todas as pessoas serão salvas, todas as pessoas serão alcançadas, mas a ideia é que o Evangelho, ele é a mensagem de salvação sobre os eleitos de Deus, tanto judeus, quanto brasileiros, quanto italianos, quanto americanos. O Evangelho é a mensagem do Senhor, que alcança todos os povos, todos os eleitos, mas não todas as pessoas. Então, esse é o segundo argumento do apóstolo Paulo, dizendo que essa aliança não mudou. E agora a gente vai entender por que Paulo está falando sobre isso. Por que Paulo fala, usando esse exemplo do cotidiano, por que Paulo fala a respeito dessa questão da descendência, da semente? Versículo 17, eu creio que nos ajuda. A palavra de Deus diz que a promessa, ela é anterior à lei. Olha o que diz o verso 17, digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. A lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, não a pode anular, de forma que venha a desfazer a promessa. Espera aí, Abraão recebeu a promessa pelas obras? Abraão recebeu a promessa pela fé. E aí, de repente, os judaizantes poderiam dizer, ok, Paulo, nós concordamos com você. Abraão recebeu pela fé, mas quando a lei veio, as coisas mudaram, Paulo. E é isso que Paulo vai dizer. Não, a lei não pode anular a promessa que foi feita lá atrás. Paulo, meio que prevendo essa contra-argumentação dos judaizantes, Paulo se antecipa e vai então rebater os judaizantes que entendiam que para ser salvo precisava de circuncisão e precisava de uma obediência perfeita à lei de Deus. E se um deles se levantasse para dizer, olha, ok, eu até concordo com essa história de que Abraão foi justificado pela fé, que ele foi justificado antes da circuncisão, mas depois que a lei foi dada no Sinai, Paulo, olha, as coisas mudaram. Precisava da circuncisão,
precisava de uma obediência perfeita, e Paulo vai dizer, não, a lei não anula aquilo que aconteceu com Abraão. A lei não anula a promessa que foi administrada pela graça do Senhor. É exatamente isso que Paulo faz aqui. Por isso, ele faz as declarações que nós lemos. É claro que para entendermos essa conta aqui, a gente precisa olhar mais do que o patriarca Abraão, a gente precisa olhar Jacó. Se você for parar para ver, essa promessa, ela foi administrada a Abraão. Os estudiosos das Escrituras, eles vão dizer que mais ou menos 600 e alguns anos. Quando você para ver, mas por que Paulo usa essa expressão 430 anos? Obviamente, a única explicação plausível é que Paulo ele está olhando para o último patriarca Jacó. E aí, quando Jacó chega no Egito, após 430 anos, o povo é libertado e a lei é dada no Sinai. E é por isso que Paulo, ele então usa essa conta, de acordo com o que nós vemos lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 40, que diz, ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E Paulo vai dizer, a promessa é anterior à lei, ou seja, a salvação sempre foi pela graça, mediante a fé, nunca pelas obras. Ok? Paulo, ele não está colocando aqui em oposição lei e evangelho, apenas dizendo que a lei não pode salvar o homem. Não pense, irmãos, em nenhum momento que Paulo está dizendo que a lei é ruim. Paulo está falando dessa forma porque os judaizantes entendiam que era pela lei que eles eram salvos. E é isso que Paulo está querendo mostrar, não só para eles, mas principalmente para os cristãos da Galácia. A lei não pode salvar ninguém. Porque pela lei nós temos a consciência do nosso pecado. A lei revela quem somos. A lei revela a nossa condição diante de Deus. E quando você conversa, por exemplo, com um ímpio, ou quando até você mesmo, quando você olha para a sua vida, quando você se compara mediante a lei de Deus, você só deve responder o que Paulo respondeu, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Cristo Jesus. Ou seja, a lei, dentre algumas finalidades, ela tem o propósito de nos conduzir a Cristo. Eu já tive, pela graça de Deus, a experiência de evangelizar uma pessoa que não é cristã, e obviamente utilizando esse aspecto, mostrando esse aspecto negativo da lei, ou seja, falando a respeito dele mediante a lei. E achei interessante que a declaração dele foi, então sendo assim, ninguém pode ser salvo. E eu senti que foi sincero o que ele falou. E aí, eu disse, quem? Quem disse que ninguém pode ser salvo? Então, como alguém pode ser salvo se não for pela obediência perfeita à lei? E aí você entra com o Evangelho. A boa notícia de que Cristo veio para sofrer a maldição no nosso lugar e cumprir aquilo que nós não poderíamos cumprir. E a gente vai ver mais na frente que Paulo vai combater aqueles que dizem, então eu posso viver do jeito que eu quero, né? Não é bem assim. Paulo mais na frente vai combater essa ideia. Mas a ideia basicamente de Paulo é essa, pela lei, ninguém é justificado. E irmãos, quando nós paramos para olhar, até mesmo antes de Abraão, sempre foi pela graça. Sempre foi assim. Não é isso o que nós vemos, por exemplo, nos nossos primeiros pais, Adão e Eva? Não é isso que nós vemos em Gênesis capítulo 3, versículo 21? Quando a palavra de Deus nos diz, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Eu já expliquei isso aqui para vocês. Adão tinha cobrido a sua vergonha com folhas, e Deus então sacrifica um animal e cobre Adão e Eva com peles de animais. Isso prefigurava quem? Cristo, o Cordeiro de Deus. E Deus, em outras palavras, dizendo, vocês não podem resolver o problema do pecado de vocês, mas eu posso.
e eu faço isso por vocês. E é interessante que Deus faz isso logo após aquilo que Adão e Eva fizeram. Adão e Eva, irmãos, é um retrato de quem somos. O homem tenta resolver os seus próprios problemas. Da mesma forma que Adão e Eva fugiram do Senhor, o homem foge de Deus. Da mesma forma que Adão e Eva tentaram resolver os seus problemas, o homem tenta também resolver os seus próprios problemas. Mas é pela graça. Foi a graça que levou o Senhor Deus a ir ao encontro de Adão e Eva. E eu fico aborrecido, eu confesso, quando eu vejo crentes que dizem que não, o Antigo Testamento é lei, o Novo Testamento é graça. Isso é uma bobagem, isso é um absurdo. Isso não tem nada a ver com o que a Bíblia nos ensina. A salvação sempre foi administrada, aplicada ao coração do homem pela graça. Olha a história de Abraão. Olha a história de Abraão. Mentiroso, covarde, em muitos momentos. Olha a história de Isaac, olha a história de Jacó. Se não fosse a graça, irmãos, olha o profeta Jonas. Se não fosse a graça. Não é à toa que Eclesiastes 7:20 vai dizer: não há um justo sequer. Não há ninguém, em outras palavras, que faça o bem por si só. Não há. Paulo diz então: a lei não anula a promessa da redenção pela fé. Antes ela nos conduz a Cristo. A lei não é contrária às promessas. Olha o versículo 21 do capítulo 3 de Gálatas, versículo 22. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse a deixa eu ler aqui. Gálatas 3:21. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Os Gálatas, então, estavam embarcando num barco furado, onde eles acreditavam que, por meio da sua obediência, eles poderiam ser salvos. E é por isso que Paulo vai dizer no capítulo 3, no versículo 1, ó Gálatas insensatos, como vocês são tolos, como vocês são burros, em outras palavras. Quarto lugar, a promessa é administrada debaixo da graça de Deus. Olha o versículo 18. A promessa é administrada pela graça de Deus. Versículo 18. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. A herança a qual Paulo se refere aqui é a justificação pela fé. É a aceitação diante de Deus, que não se dá por obras da lei, mas pela graça somente e recebida pela fé em Cristo. Os judaizantes, como já tenho mostrado até aqui, eles achavam que recebiam essa herança por seus méritos. Paulo vai dizer que não. É pela graça. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Abraão foi salvo pela graça. Abraão não mereceu ser salvo, mas foi a graça soberana de Deus quem o salvou. Olha a história, como eu já falei. Olhe os personagens bíblicos. Eles foram salvos única e exclusivamente pela graça do Senhor. William Hendricks, mais uma vez, comentando o trecho que nós temos aqui, ele diz o seguinte: uma herança é gratuitamente concedida, é um presente. Desta forma, não é adquirida com dinheiro, nem merecida pelo suor do labor humano, nem ganha pela conquista. Contudo, é devidamente adquirida por um direito radicado na graça, e é inalienável. Como herança, ela é a nossa glória futura, da qual já recebemos a primeira parcela, já na presença de vida. Que parcela é essa? Efésios capítulo 1, no versículo 13, versículo 14, vai dizer que depois que nós cremos na mensagem do Evangelho da nossa salvação,
nós fomos selados pelo Espírito da promessa. O Espírito Santo de Deus é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Deus não só nos deixa aqui de repente perguntando, ok, eu sou herdeiro dessa promessa, mas eu não consigo ver, eu não consigo perceber. E aí Paulo, lá em Efésios, vai nos dizer que o Espírito Santo de Deus é o penhor dessa herança, é a garantia que nós temos de que um dia nós receberemos essa herança, essa promessa dada a nós. E aí, juntando com o que Paulo fala aqui aos Gálatas, você vê o fruto do Espírito na sua vida? Você vê a manifestação do Espírito Santo de Deus na sua vida? Que não está desassociada da palavra, ou seja, você vê a Escritura, você responde de acordo com as Escrituras, você escolhe de acordo com as Escrituras. Eu estou falando essas coisas porque elas evidenciam a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Alguns vão dizer que a evidência da presença do Espírito Santo de Deus em nós são manifestações de dons, coisas assim. A manifestação da presença do Espírito Santo de Deus em nós é uma resposta bíblica, é um viver bíblico. Estou falando tudo isso para falar que você pode esperar nessa promessa, você pode entender que você faz parte dessa herança, se você percebe a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. É essa a argumentação que nós temos. E que maravilha, irmãos, que maravilha nós percebermos que o Evangelho da nossa salvação foi anunciado a nós desde muito tempo. Que maravilha. Que maravilha é voltarmos para Gênesis capítulo 3, versículo 15, e percebermos que ali o Senhor Deus já anuncia a nossa redenção, falando a respeito da do descendente que pisaria na cabeça da serpente. As palavras proferidas ali no versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis, elas foram proferidas contra Satanás. A palavra de Deus diz, porém inimizade entre ti e a mulher. E alguns vão dizer, é por isso que mulher tem medo de cobra. Não tem nada a ver. Eu já ouvi gente falando isso. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A Escritura vai mostrar essa questão, esse dilema entre esses dois descendentes ao longo das suas páginas. Você sempre vai perceber os ímpios e os justos, os salvos e os não salvos, aqueles que fazem a vontade de Satanás e aqueles que fazem a vontade de Deus. Em Cristo, nós somos descendentes dessa mulher. Em Cristo, nós até nascemos inclinados para o mal, nascemos, pior do que isso, com o mal dentro de nós. E éramos servos do diabo mesmo. É isso que a Escritura mostra para nós. Porque aquele que vive pecando, faz a vontade do seu pai, que é o diabo. João fala isso. Não pense que o pastor está falando aqui dos roqueiros, não sei o quê, porque tem crente que acha isso. Que o cara do Satanás é o cara do rock. O cara que é de Satanás pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe, pode ser o seu filho. Aquele que não foi remido, não foi regenerado pela graça soberana de Deus. Mas lá em Gênesis, Deus já havia providenciado a minha redenção e a sua redenção. E agora, por causa do nosso descendente, nós somos herdeiros da promessa. Se tem um herdeiro que pode chegar diante do seu pai e reivindicar todas as suas bênçãos, esse herdeiro é Cristo. Mas ele nos torna co-herdeiros com ele. Você não merece o céu. Eu não mereço o céu.
Mas em Cristo, nós passamos a merecer, porque os nossos merecimentos vêm dos méritos de Cristo. Que privilégio, irmãos! Que privilégio é vermos que o Senhor Deus já tinha pensado na nossa redenção. E sabemos que isso não se dá aqui, isso se revela aqui, mas isso se dá na eternidade. É isso que a Escritura mostra para nós, é isso que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, que possamos, irmãos, defender essa doutrina da justificação pela graça soberana de Deus, recebida pela fé. Que possamos entender que aqueles que se levantam pregando um falso evangelho, dizendo que nós precisamos de uma postura moralista, nós precisamos de comportamento assim e daquela forma, senão Deus não nos aceita, nós precisamos rejeitar essa mensagem. E tomar cuidado para não evangelizarmos dessa forma. Não evangelizarmos dessa forma. Olha, filhinho, você quer ser aceito por Deus? Então obedeça a papai e mamãe. Isso é um falso evangelho, meu querido. Isso é um falso evangelho. A gente está olhando para os falsos profetas lá fora. Cuidado para não ser um falso profeta na sua casa. Anunciando um evangelho deturpado. O que nos salva é a graça soberana de Deus. Eu não tenho que no evangelismo, por exemplo, aplicando a ideia da justificação pela graça mediante a fé, eu não tenho que no evangelismo chegar e ficar dizendo, olha, você precisa fazer isso. Não que eu não possa, mas o ponto não é o comportamento daquela pessoa que vai torná-la aceitável diante de Deus. E às vezes a gente está fazendo isso. E até traz as pessoas para a igreja. E acha que isso é maravilhoso. E sabe o que é pior? Muitas pessoas ficam na igreja. Ficam, porque existem pessoas que se encantam com isso. Oh, lá eu vou porque lá é sério, viu? O negócio lá é sério. É mesmo, é. Não, lá, e eu quero que meu marido vá também, porque pelo menos lá ele é um marido melhor. Aí, só comportamento. Mas não tem uma mudança de coração. É por isso que eu sou radicalmente contra alguns trabalhos como encontros de casais ou encontros de jovens. Eu estou falando de alguns, não de todos, que vão pregar um evangelho puramente emocionalista. Puramente. O que dizemos de alguns encontros de casais, por exemplo, onde o preletor vai lá para dizer, você precisa ser um marido assim, você precisa ser uma esposa assim, você já experimentou fazer isso aqui? Tal, não sei o que, café da manhã, aquela coisa toda. Ok. A Bíblia diz, irmãos, que aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus são incapazes de fazer a vontade do Senhor. É isso que a Escritura mostra para nós. Ou não? Eu preciso anunciar o Evangelho. O maior problema do homem é o problema do seu coração. E a menos que Cristo habite no coração do homem, pela pregação da fé, o homem não tem qualquer perspectiva diante de Deus. O que eu estou dizendo, muitos podem até ter um comportamento bom, e tem, e chegam na igreja, e enganam a muitos, mas não enganam ao Senhor. Não enganam ao Senhor. A minha oração é que nessa noite, você possa se perguntar, se você de fato é um crente. Que você possa olhar para a sua vida, e se perguntar, será que eu sou herdeiro dessa promessa? Será que eu sou herdeiro da Canaã espiritual? E eu vou um pouco mais além. Eu vou te sugerir algo que é desconfortável. Não é só para você não, é desconfortável para mim. Pergunte à sua esposa, pergunte ao seu marido. Você vê marcas do Espírito Santo de Deus na minha vida? Eita, irmão, eu sei que essa pergunta vai dar uma briga, né? Porque a pessoa vai dizer, você está dizendo porque você tem muitos preconceitos sobre mim. Isso acontece muito entre nós. Mas a gente precisa disso, irmãos. Porque muitas vezes
Até mesmo essa atitude de fazermos uma autoavaliação é perigoso, porque nós, muitas vezes, nos enganamos com uma concepção equivocada a respeito de nós mesmos. Talvez não seja por isso que a gente tem dificuldade de ouvir das pessoas os nossos defeitos. Talvez não é por isso que nós temos dificuldade quando alguém chega para nos confrontar, porque nós temos sempre uma concepção mentirosa sobre nós. Nós falamos de humildade, mas nós não somos humildes. Nós não gostamos quando alguém vem nos ensinar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que o Senhor nos ajude, irmãos, a descansarmos na graça de Cristo. Amém. Vamos, nesse momento, entoar uma oferta